Marcos 9, 42 a 48. Marcos 9, 42 a 48. Assim diz a palavra: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ó Senhor Todo-Poderoso, nós estamos diante de um texto gravíssimo das Escrituras, de uma repreensão de Jesus, das mais graves que o Teu Filho, o nosso Senhor, Mestre e Salvador falou. Que nesse momento o nosso coração venha temer e tremer, e nós venhamos, ó Deus, diante de Jesus, do Senhor, do Teu Santo Espírito, ficar com vergonha dos nossos pecados e suplicar a Tua graça sobre as nossas vidas, uma vez que nós somos pecadores e merecemos a Tua ira, como cantamos. Mas nos ajude agora, abrindo os olhos do nosso entendimento espiritual e os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para que a verdade esteja no coração e na nossa boca, para que não sejamos como aquele povo da época de Jeremias, que o Senhor lhes mandou profetas, começando cedo, isto é, de madrugada, e eles não ouviram. Antes, pelo contrário, que nós sejamos um povo que ouve a Tua voz, que emenda os seus caminhos, que o Senhor possa fazer morada conosco, fazendo-nos humildes, abatidos e contritos, como lemos em Isaías. Ah, Deus, para que o final seja novo céu e nova terra, crendo em Jesus, vivendo com Jesus para todo sempre, que o Senhor nos dê essa graça, mas que essa pregação seja para louvor, para honra e para glória do Teu santo nome. Afinal, não é só a salvação que honra o Teu nome, a Tua ira também o faz. A punição final de pecados também mostra o Teu poder, a Tua justiça e a Tua glória, como vimos pela manhã. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nesse capítulo 9 de Marcos, que vamos finalizar na semana que vem, nós temos visto a dificuldade de fé dos discípulos. Os discípulos não estão na ponta dos cascos em relação à fé deles. Vimos que eles não conseguiam acreditar que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Eles queriam um Messias político. Nós vimos que os discípulos não conseguiram exercer a autoridade e os dons que Jesus havia lhes dado para expulsar demônios. Depois disso, nós vimos que eles discutiram quem é maior nesse grupo nosso, quem que é o melhor dos discípulos. Jesus os repreende, os ensina, tem que ser como servos, e mostra que nós precisamos ser como pequeninos e servir os pequeninos dele. Depois disso, nós vimos no texto da semana passada
os apóstolos pecando por precipitação ao proibir um homem de fazer a obra de Deus. Nós vimos aqui, o Senhor, exceção à regra, expulsando demônios e eles proibindo, porque ele não andava no grupinho dos apóstolos, mostrando o orgulho deles, mostrando o coraçãozinho deles intolerante em relação às pessoas. E Jesus teve que ensinar que aquilo que aquele homem tinha feito seria recompensado, e não só aquilo, qualquer ato que alguém fizesse em prol deles, estaria fazendo em prol de Cristo, do reino, e receberia recompensa. Agora Jesus continua conversando com os apóstolos, mas digamos que Jesus sobe o tom aqui da conversa. Esse trecho de hoje, sabe quando nós estamos conversando com os nossos filhos sobre algum pecado deles, sobre algo que eles estão fazendo de errado, e você olha e você vê que ele está voando, que ele não está prestando atenção em nada, que o olhinho dele está perdido no horizonte, e aí você sobe o tom, menino, aí assusta. A fala de Jesus é parecida com essa analogia hoje. Jesus está subindo o tom para os apóstolos. Por quê? O que ele quer ensinar para os apóstolos aqui que tinha a ver com o orgulho deles? Jesus quer ensinar para eles que os discípulos devem ser intolerantes com seus pecados e não levar outros a pecar, sob o risco do inferno. Ou seja, você quer ser intolerante? Seja intolerante com o seu pecado e jamais leve outros a pecar, porque qual é o risco que você corre? O inferno. Ele está falando isso para quem? Para os apóstolos, mas isso serve para nós. Vamos ver o que Jesus vai ensinar para eles aqui. No primeiro ponto do nosso sermão, o verso 42, Jesus ensina que eles não deveriam fazer mal aos pequeninos. Ele diz: quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor se fosse pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e ele assim morresse. Jesus, meus irmãos, depois de falar então que aquele homem repreendido por eles estava fazendo bem, estava fazendo o avanço do reino, estava fazendo algo para eles e que seria recompensado, após dar essa lição, Jesus olha para os 12. Agora ele vai assim, entrar na canela, como se diz na linguagem do futebol, e ele vai dar uma mensagem de uma das mais contundentes que Jesus deu nas Escrituras. Porque Jesus quer trabalhar o caráter dos apóstolos. Jesus está falando sério aqui, falando grosso, porque ele quer trabalhar o pecado desses homens. Qual o pecado? Sobretudo do orgulho deles. Eles tinham um pecado de ignorância em relação ao reino, e era grave. Eles tinham um pecado de intolerância religiosa, como a gente viu, e era grave. Mas o pecado que estava ali pegando, que estava ali na base de tudo isso, era o orgulho. Era o orgulho que estava trabalhando no coração dos apóstolos, levando o quê? A serem muito rígidos com as pessoas, muito intolerantes com as pessoas, mas complacentes com eles mesmos. Jesus precisava de corrigir isso. Essa atitude é típica de pessoas orgulhosas. Nós, em nosso orgulho, nós temos esse hábito. A gente escrutina as pessoas com rigidez. A gente olha para as pessoas e vê lá as mínimas manchas na camisinha branca dela, mas a gente olha para a nossa camisa branca com aquela mancha enorme de ketchup e não enxerga. Esse é o problema aqui. Jesus está tentando corrigir na vida deles algo que a Bíblia mostra com uma beleza, que é o nosso orgulho de julgar os outros, de olharmos para as pessoas como se fossem nada, de olhar para os outros como um pecado muito grave na vida deles.
enquanto o pecado na nossa vida, nós o diminuímos. A ideia de Jesus aqui, em relação aos apóstolos, é que eles olham para as pessoas e veem às vezes pequenos erros, pequenas coisas, e eles julgam aquilo como se fosse uma tragédia nuclear. Mas eles olham para os pecados graves deles, de orgulho, de intolerância, de ignorância em relação à pessoa dele e do seu reino, e tratam aquilo como se fosse nada. É muito tranquilo. E Jesus então, no primeiro lugar aqui, ele está mostrando isso. Eles precisavam de corrigir esse pecado terrível na vida deles, essa intolerância em relação aos outros, esse juízo precipitado em relação aos outros, e essa complacência com eles mesmos. E para mostrar isso, Jesus dá um exemplo de como é grave fazer seus pequeninos tropeçar. Mas o que significa isso? O que significa fazer os outros tropeçarem? Antes da gente ver o que significa isso, é importante nós ligarmos essa fala de Jesus sobre o tropeço com o homem que veio antes, que serviu ao reino, e os apóstolos fizeram o quê? Não sirva, não expulse demônios, não nos ajude, não trabalhe em prol de Jesus. Ou seja, aquilo que eles fizeram com aquele homem era o que Jesus estava tentando mostrar para eles, o que era tropeço na vida deles. Ou seja, eles tinham acabado de cometer esse pecado que Jesus estava alertando aqui. Fizeram tropeçar um pequenino. Por quê? O pequenino é aquele que não se dá importância. Eles deram importância àquele homem que expulsou demônios? Não. Aquele homem estava fazendo o bem do reino. E o que eles fizeram que ele praticasse agora? A inatividade. Parem com isso. Pare de ajudar a gente. Pare de servir a Jesus se você não está aqui no nosso grupinho. Então Jesus fala isso porque os apóstolos acabaram de cometer esse pecado gravíssimo, de fazer tropeçar a um dos pequeninos. E agora que você entende a ligação de um texto com o outro, a gente vai entender o que é fazer tropeçar um pequenino de Jesus. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Na igreja, como qualquer sociedade, a gente cria um dialeto próprio, né? E que é próximo da gente. Por exemplo, o mineirês. O mineirês, meu amigo, se você falar mineirês com um brasileiro de algum outro lugar, ele não vai entender, né? O Belo Horizontino mesmo, ele fala assim: você sabe se são as passas na Savassi? O quê? Você está no Pão Jones? O que é Pão Jones? Não entende nada. Na igreja a gente tem o evangeliquez. Só que o evangeliquez traz consigo uma cultura que muitas vezes não tem propriedade bíblica. Nós falamos sobre fazer tropeçar pessoas e escandalizar pessoas na igreja. Você já ouviu sobre isso? A questão é, o que a gente chama de tropeçar e escandalizar pessoas na igreja? Por exemplo, às vezes a gente fala que nós fizemos tropeçar alguém porque ele viu um pecado nosso. Então, uma pessoa observou um pecado do irmão, viu o irmão cometendo um pecado, e aí a gente fala: tá vendo? Beltrano fez tropeçar Ciclano, errado. A palavra que Jesus usa tropeçar aqui, no grego, é a palavra escândalo, que era a isca da armadilha, a cilada. Sabe aquele pauzinho torto que se põe na armadilha para pegar animais, e a isca fica ali, e na hora que ele encosta naquele pauzinho, a pedra cai, matando o animal? A palavra escândalo significava aquilo, que tem a ver com tentação, com sedução, engano, fazer cair. O verbo significa basicamente enganar, seduzir. E como Jesus está falando de pecado, tem a ver com seduzir, enganar, trazer para o pecado, mostrando que é uma atitude deliberada
de fazer alguém pecar, escandalizar pessoas, tropeçar pessoas, é uma atitude deliberada que você leva a pessoa a pecar. Não é que uma pessoa vê um pecado seu e fala assim: tá vendo, ele peca assim, agora eu saio da igreja. Isso não é escandalizar pessoas, apesar de ser isso que a gente fala no evangeliquez. O que Jesus está mostrando aqui, olha, cuidado com uma atitude deliberada em que você leva uma pessoa a pecar. Um exemplo simples disso é a mulher adúltera de Provérbios, que ela chama aquele insensato: minha cama está posta, eu já coloquei aqui o lençol bonitinho, o meu marido saiu com um saquetel de dinheiro e não está em dia para voltar, eu já fiz os meus sacrifícios, vem e deita comigo. Percebe? É uma sedução para o pecado, é um chamar para o pecado, e é isso que Jesus está combatendo. E foi isso que os apóstolos fizeram com aquele homem, quando eles falaram assim: em vez de você fazer o serviço do reino, pare, porque você não serve a Jesus junto com a gente. Então os apóstolos levaram aquele homem à inatividade, levando a cair em pecado. E Jesus está falando: o que vocês fizeram foi muito grave. É tão grave que eu vou dar um exemplo gráfico para vocês entenderem. Imagine amarrar uma pedra de moinho e se lançar ao mar. Talvez você nunca tenha visto um moinho, mas essa pedra de moinho que Jesus está falando aqui é a pedra mais pesada. O moinho deles era um encontro de duas pedras, em que a mais leve ficava embaixo, a mais pesada em cima, e essa mais pesada ela era movida por animais de carga, um ou dois. E aquele mover dessa pedra pesada raspando na outra, moía o grão até produzir farinha. Então Jesus, ele apelou, ele não pegou a pedra mais baixutinha, menorzinha, a mais leve, ele falou assim: a pedra de moinho, a pedra de cima, imagine amarrar ela no seu pescoço e se lançar ao mar. O que Jesus está imprimindo aqui é uma cena terrível de morte. Eu não sei se você já experimentou ficar sem ar, é horrível. Já tentou puxar o ar e não conseguir vir o ar de jeito nenhum? Agora imagina que você não está tentando puxar o ar aqui em terra firme. Você tem uma pedra enorme amarrada no seu pescoço, essa pedra está te puxando para baixo, você não tem como nadar, e você sabe que você vai morrer com a água entrando no seu pulmão e portanto asfixiado em grande dor. É isso que ele está descrevendo. Ele falou assim: olha, é melhor você morrer assim do que você fazer um crente pecar de maneira deliberada. E Jesus aqui então acerta os apóstolos bem lá na intolerância, no orgulho, na precipitação deles, porque o que eles tinham acabado de fazer é justamente fazer um homem pecar, por proibi-lo de fazer a obra do reino de Deus. Eles deveriam aprender então a importância de serem receptivos, amorosos, de serem tranquilos com as pessoas, de não querer precipitar e achar que eles eram donos do pedaço, do reino, e não levar outros a pecar. E o que ele está nos ensinando aqui é isso. Cuidado, igreja, cuidado, querido irmão, para não seduzir ninguém ao erro. Veja então quão grave é ensinar o erro na igreja. Veja o quão grave é você dar um mau conselho para a pessoa de algo que não está na Bíblia ou não condiz com a Bíblia. Veja quão grave é você fazer com que uma pessoa venha até você e pratique o pecado e o mal. Meus irmãos, isso vai ser cobrado de cada um de nós. Um comentarista disse assim:
tanto indivíduos como igrejas são aqui admoestados a remover conflitos, rejeição ou qualquer outra coisa que seduzam pessoas ao pecado e impeçam que elas exerçam sua fé em Jesus. Maus exemplos, falsos ensinos, não somente fazem com que outros se afastem de Deus, como trazem juízo de Deus sobre qualquer membro da comunidade que faça tropeçar um insignificante, entre aspas, crente. Fazer tropeçar pessoas, chamá-las ao pecado, incentivá-las no que é mal, é muito grave. E é interessante que o autor inglês já falecido, Phil Crowther, ele diz o seguinte: essa cena, Jesus pode ser comparado com um animal que tem a sua cria ameaçada. Já viu quando um animal tem o filhotinho ameaçado e que ele fica irado e vem para cima de você? Jesus está mostrando isso. Como que ele fica quando nós induzimos pessoas ao pecado? Irado, extremamente irado contra aqueles que fazem os pequeninos pecar. Por isso a gente tem que fazer todo esforço do mundo para não levar outros ao pecado, não ensinar o pecado, não incentivar o pecado, não ser exemplo de pecado para os outros. Jesus está ensinando a gente o quê? Cuidado com esse tipo de coisa. Não façam mal aos meus filhos, eu vou ficar irado. No verso 43, 45 e 47, Jesus está ensinando então o que os apóstolos tinham que fazer. Seja radical com o pecado para entrar na vida. Seja radical com o pecado para vocês entrarem na vida. Então, como que eu faço alguém não tropeçar? Como que eu não levo alguém a escandalizar, a pecar? Como eu não induzo pessoas a algo ruim? Primeiro, deixando a complacência com os meus pecados. Segundo, sendo intolerante com os meus pecados. Para entender isso, Jesus fala aqui que você tem que arrancar olho, cortar mão e cortar pé. Jesus, meus irmãos, não está pregando mutilação literal dos nossos corpos. E isso é importante a gente frisar, porque hoje, nós vivemos num mundo tão louco que a gente vê até os jovens aí mutilando. Já viu isso? Jovens se cortando? Loucura, né? Jesus não está pregando isso. Jesus está pregando aqui a radicalidade em relação ao pecado, porque ele sabe que mutilar o nosso corpo não ajuda em relação ao pecado, porque Jesus ensinou de onde que veio o pecado. Lá em Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, Jesus sabe, o problema nosso é o pecado que está onde? No coração, não é na mão e no pé. E veja só, isso é importante frisar, porque homens cristãos, piedosos e inteligentíssimos já erraram nisso. Eu vou contar aqui para vocês a história de Orígenes de Alexandria, um homem brilhante. E ele, meu amigo, ele tinha um problema, que ele era doido com uma moça, e ele não queria casar-se com ela, e ele tinha desejos sexuais impuros com ela. O que ele fez? Se jogou numa moita de espinhos, para sofrer muito para arrancar aquele pecado. Ajudou? Não. Ele continuou. O que ele fez? Se emasculou. Resolveu? É óbvio que não. Pecado está onde? No coração. Ele tem que ser matado de dentro para fora. Então veja, Jesus está falando, não é sobre mutilação, é sobre ser radical com o pecado que começa dentro e que se externaliza. Mas veja que ele usa olhos, mãos e pés.
Por que ele usa olhos, mãos e pés? Duas coisas. Em primeiro lugar, nossos olhos, mãos e pés são muito queridos por nós. Você já imaginou perder a sua visão? É trágico, não é? Façam um exercício breve, né? Amarra um lenço na sua cara e fica o dia inteiro sem enxergar, se vai ser bom. Você sabe que não é. Machuca uma mão e tenta fazer as coisas do seu cotidiano. É fácil? Machuca o pé. Vamos reduzir? Machuca o dedinho, né? Quebra o dedinho e tenta fazer as coisas simples da vida. É fácil? Não. Então, são membros queridos por nós. Então, o que ele está, em primeiro lugar, apontando é que a gente tem que ser radical, porque nós temos pecados que são queridos. Às vezes a gente gosta de alguns pecados. Já viu aquelas senhorinhas, final de tarde, põe a cadeira na porta da casa? Qual que é o principal assunto delas? Falar mal dos outros. Elas não esperam ansiosamente por fazer isso? A gente ama o pecado. O pecado nos dá prazer. Então ele está mostrando em primeiro lugar: olha, tem pecados queridos de vocês, que a gente chama de pecados de estimação. Tem uns aí que vocês não gostam de mexer com ele. E segundo lugar, por que ele falou de olhos, mãos e pés? O que isso representa? Você deve se lembrar que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era ungido na testa, na região dos olhos, nas mãos e nos pés. Representa aquilo que olhamos e pensamos, aquilo que fazemos e aonde vamos, ou seja, a totalidade do nosso ser. Aquilo que olhamos e pensamos, aquilo que fazemos e aonde vamos. Então Jesus está mostrando: tem pecados de vocês que são queridos, naquilo que vocês olham e pensam, naquilo que vocês fazem e aonde vocês vão, e vocês têm que ser radicais com ele. Então vamos tratar de cada um pormenorizado. Em primeiro lugar, ele fala da mão, ou seja, aquilo que fazemos e é pecaminoso, e que nós damos valor, e que nós estimamos. Isso é chamado na teologia de pecado por comissão, ou seja, aquilo que fazemos, aquilo que colocamos à mão, são atitudes voluntárias nossas. Nós estamos agindo desse jeito voluntariamente porque queremos. É contrário do pecado de omissão. A Bíblia mostra que há pecados de omissão. O que é o pecado de omissão? Tiago fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então você sabe que você tem que fazer alguma coisa e você não faz. Vou dar um exemplo. Hoje é domingo? Hoje é dia de ficar em casa assistindo televisão? Não. Onde você tem que estar? Na igreja. Quando você não vem na igreja, você está pecando por omissão. Você deixa de fazer algo que você tem que fazer. Mas Jesus não está falando desse pecado. Ele está falando de pecados que você coloca a mão na massa. Por exemplo, o adultério. Você coloca a mão na massa, você procura o adultério, você planeja aquilo. Ou a gula, que você está ali comendo, e em vez de parar, o que você faz? Você come mais. Só mais um pedacinho de torta, aí eu faço o regime e paro. Já falou assim? Está se enganando. Isso não é ser radical com o pecado. Quando você fala assim, só mais um pedacinho de torta e depois eu paro, você já se vendeu ao pecado. Ser radical com o pecado é falar assim: nem mais um pedacinho, acabou, chega. Isso é ser radical com o pecado. É olhar para ele e falar assim: chega, eu não quero mais ser complacente em relação a mim, porque ser complacente em relação ao pecado nunca me leva à vitória. Então a questão é lutar com veemência, é olhar e falar assim: não quero, chega, Deus me dê forças para abandonar isso. E aí eu pergunto para você:
Qual pecado você está estimando no seu coração? Quais pecados que você fala assim, mais um pedacinho de torta? Quais são aqueles que você fala assim, não, eu não quero deixar isso? Faça uma análise da sua vida. O que você está botando a mão para fazer e que é pecaminoso, que você não quer largar? Jesus fala, depois, se teu pé te faz tropeçar, corta. Jesus agora começa a falar sobre os lugares nos quais nós frequentamos. Isso também é importante. Muitos pensam o seguinte: olha, se no Novo Testamento não tem lugares sagrados, nós podemos ir a todos os lugares. Esse tipo de pensamento é licencioso, é um pensamento errado. Onde vamos é muito importante. A Bíblia, ela é contrária à frequentação de lugares onde o pecado é permitido, e não só permitido, mas é promovido. Paulo fala, por exemplo, de frequentar o templo dos ídolos, lá em Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 8 e 10. Mas eu vou dar exemplo do nosso dia. Por exemplo, um show de música de baixa qualidade. O que acontece naquele lugar? Muitas pessoas estão se drogando, abusando da bebida alcoólica, cometendo atos libidinosos, ao ar livre. Há esposas traindo os esposos, maridos traindo suas esposas, namorados, dando o golpe nas namoradas. E tem muito crente que pensa assim: não, é tranquilo eu estar lá, não tem nada de errado. Afinal, as nossas barraquinhas estão aí cheias de crentes aí quando elas são armadas, tá certo. E quantos crentes hoje frequentam motéis para apimentar suas relações íntimas, porque as coisas não estão dando certo em casa? A Bíblia condena essas coisas. A Bíblia diz: fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia nos mostra que quando estamos nesses lugares, nós nos tornamos coparticipantes das obras das trevas. E Paulo disse: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11. Onde você está, aonde você frequenta, é muito importante. E veja então que diante disso, muitos lugares às vezes queridos têm que ser deixados por nós. Meu amigo, eu já ensinei aqui que beber não é pecado. Já não ensinei isso? Mas se você for no boteco ali e começar a beber e falar asneira com aquele povo ali, você vai estar pecando. Aquele lugar não é para você. É isso que Jesus está falando aqui, que você e eu, a gente tem que se desviar do mal, que a gente não deve frequentar esses lugares onde o mal é promovido. E aí você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não faz o quê? Não anda, não se assenta e não se detém. Aonde? É na igreja? Para muitos crentes deve ser, mas é na roda dos escarnecedores. Terceiro lugar, se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Jesus, por fim, chega aqui naquilo que pensamos e naquilo que vemos. Primeiro, vamos tratar no que pensamos. Tanto o pensar quanto o ver são pecaminosos e são combatidos aqui. Meus irmãos, nossos pensamentos são muito importantes. Às vezes a gente pensa o seguinte: aquilo que eu penso no meu coração não importa para Deus. Isso não é verdade. Você já leu como que começa o Salmo 14 e o Salmo 53? Diz o insensato no seu coração. Ele fala com a boca para fora? Não. Ele fala onde? No coração. Ou seja, aquilo é um pensamento dele. Jesus,
nesse mesmo evangelho, no capítulo 2, quando curou um paralítico, e os escribas e fariseus começaram a pensar que ele era um blasfemo, o que ele fez? Ele sondou os seus pensamentos. O que Jesus está mostrando para a gente aqui, é que a gente tem que lutar contra os nossos maus pensamentos, pensamentos de rebeldia, de murmuração, de incredulidade. Ninguém aqui sabe o que você está pensando. Talvez você esteja pensando agora que você está ouvindo radicalismo, uma grande besteira, que você não aguenta mais, que você quer ir para casa, tomar a Coca-Cola gelada, comer o estrogonofe que sobrou do almoço. Mas, meu amigo, existe um Deus que é soberano e que subsiste em 3 pessoas, que conhece exatamente o que pensamos e importa-se com os nossos pensamentos. E veja, quantas vezes um pensamento mau veio na sua cabeça, incrédulo: esse negócio de Deus, esse negócio é bobagem, essa tal de Bíblia é muito radical. Quantas vezes você pensou algo pervertido no seu coração? Você não estava planejando, você estava andando às vezes, você estava fazendo alguma coisa e pum, veio aquele pensamento. Deus está condenando esse tipo de coisa, para a gente ser radical com esse tipo de coisa. Porque nós homens, e eu não estou falando homens, sexo masculino, nós somos mestres numa prática que um puritano chamado Thomas Goodwin chamou de vacuidade especulativa. O que é isso? Você já pensou, você já reparou, que às vezes você começa a pensar assim: nossa, se eu fosse rico, hein? Começou assim, aí você pensa assim: uau, minha casa teria 2 andares, teria lareira, ia ter um ar-condicionado central, ia ser gelado lá dentro, eu ia andar até de roupa de frio, porque eu amo frio. Qual que seria o carro que eu teria na garagem? Uma Tiguan Airline 0 bala. Para onde que eu ia viajar? Para a Grécia. Que lugar legal de viajar, né? O povo bobo vai para Disney, eu vou para lugar chique. E aí você começa a viajar. Já percebeu que a gente faz isso? Isso é chamado de vacuidade especulativa. É viver o sonho na cabeça, que mostra insatisfação com Deus, e isso é pecado. E Jesus está falando: isso importa. Isso deve ser cortado da nossa vida. Acredite, eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Mas aí Jesus vai mais adiante, ó. O que a gente vê também importa. A Bíblia mostra que os nossos olhos são janelas para a nossa alma, que os nossos olhos são a luz do nosso ser. E se os nossos olhos são trevas, que grandes trevas são o nosso ser. Então, o que nós vemos importa. O que nós vemos nos contamina ou nos santifica. O que nós vemos imprime uma marca na nossa alma, e que às vezes gera um comportamento pecaminoso. O reverendo Augusto Nicodemos, e eu compartilho com ele desse mal e dessa luta na minha vida, ele já disse que às vezes ele tem a memória dos filmes pornográficos que ele já assistiu, e eu também. Aquilo nunca sai da nossa mente, é feito para te marcar, para você nunca esquecer. Às vezes você vai estar lá até com Alzheimer e você vai lembrar daquilo, você não vai lembrar do nome da sua mulher, mas aquilo vai estar lá. Marca a alma da gente. Uma vez eu vi um grupo de pessoas morrendo carbonizada no carro, nunca mais esqueço. O que a gente vê marca, imprime cicatrizes na alma. Por isso a gente não pode ver qualquer coisa, e tem que ser uma grande luta dos cristãos, porque a cada dia que passa, o mundo se torna mais ardiloso para a gente cair nesse pecado. Antigamente, né, você, não sei como é que é hoje, porque eu já entro no e-mail direto, mas antigamente você ia abrir o e-mail do Yahoo, tinha uma mulher pelada lá na página inicial.
Você comprava aquele jornalzinho de 25 centavos, o que tinha a maior parte naquele jornalzinho? Uma mulher pelada. Hoje, quando você vai assistir um filme de Netflix, o que tem lá? Um homem agarrando um homem. Não é nem um homem agarrando uma mulher, um homem agarrando um homem. Ou seja, a gente tem que ser vigilante para não trazer isso para a nossa alma, para a nossa vida. A lição que Jesus está passando aqui para a gente é: o pecado é uma força destrutiva, ele tem que ser minado, ele tem que ser posto para morrer. Fazei morrer a vossa natureza carnal, Colossenses 3,5. A tentação tem que ser abruptamente cortada, não dá para brincar com o pecado. Meias medidas na nossa vida destrói a nossa vida. A cirurgia tem que ser radical. Jesus disse para quê? Arranca. A figura de Jesus aqui, um puritano disse o seguinte: já viu uma pessoa com gangrena? Uma pessoa que está com uma infecção? O que tem que fazer com o membro? Cortar, senão mata. Ou seja, a cirurgia tem que ser radical. William Hendricks diz assim: nesse exato momento, faça uma cirurgia radical, sem nenhuma vacilação. Livre-se do livro obsceno, queime a foto escandalosa, destrua o filme destruidor da alma, condene os laços sociais sinistros que te chamam para o pecado, quebre o hábito venenoso da sua alma, descarte na luta contra o pecado, nunca acoberte o seu erro. Por quê? Qual é o objetivo? Jesus falou 3 vezes: entrares na vida eterna, entrares no reino eterno. Ou seja, o objetivo de cortar o pecado pela raiz é entrar na salvação eterna das nossas almas. E veja, meu irmão, Jesus não está pregando salvação pelo aquilo que você faz. Jesus está mostrando que os verdadeiros crentes, eles são radicais com o pecado, num processo chamado santificação progressiva, em que o pecado, depois que Jesus quebrou o domínio dele na sua vida, e você não tem que ser mais escravo dele, ele vai sendo minado, retirado gradativamente da sua vida. Ou seja, a vida do crente é uma vida de assassinar o pecado, de matar o pecado. Pastor, eu não tenho força. Bem-vindo, eu também não. É por isso que nós precisamos do poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, pelos meios ordinários de graça, para matar o pecado em nós. Quais são os meios ordinários de graça? Palavra, sacramentos e oração. O Espírito Santo usa a pregação da palavra que está acontecendo agora, os sacramentos que ministramos aqui na igreja e a oração comunitária, como a palavra lida e meditada em casa, como a oração lá secreta na nossa casa, para matar o pecado das nossas vidas, para ir minando o pecado das nossas vidas. Isso é tão importante que o autor de Hebreus disse: sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, como disse John Owen, ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Eu vou ilustrar para você. Já viu o filme do Faroeste? O bandido está de um lado e o mocinho está do outro. Se o mocinho hesitar, o que acontece? O bandido, é mais rápido e mata. Não é assim? Então ele está falando aqui: não hesitem, amputem o pecado, sejam radicais, matem o pecado. Por quê? O que acontece se nós não fizermos isso? Verso 46, 44 e 48. O inferno é eterno. Se nós não matarmos o pecado do que olhamos e pensamos, do que fazemos e aonde vamos,
se eles forem queridos para nós de tal maneira que nós não queremos botar um fim neles, qual é o resultado? Inferno. E antes de eu explorar o que Jesus disse sobre o inferno aqui, eu quero fazer um adendo importante. Por quê? Falar sobre o inferno, falar sobre pecado na igreja hoje, é algo que os crentes abominam. Quando um pregador fala sobre o inferno, quando um pregador fala sobre pecado, as pessoas falam assim: esse cara aí devia falar mais sobre Jesus, falar mais sobre o amor de Deus, falar mais das bênçãos de Deus. Vou fazer uma pergunta para você: qual é a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno? Jesus. Ninguém falou tanto sobre o inferno na Bíblia como Jesus. Se você vê as vezes que Jesus falou do amor de Deus, não se compara ao tanto que ele falou sobre a seriedade do inferno. Nós precisamos de ouvir sobre isso. E Jesus está falando isso com quem? Com os apóstolos. Hoje as pessoas não querem ouvir pregações sérias, pregações que confrontam o pecado, pregações que falam sobre o inferno. Repito, ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Tendo isso em vista, o que Jesus falou sobre o inferno? Para a gente entender, a gente tem que ver qual a palavra que foi registrada inferno aqui. A palavra usada aqui para inferno é Geena. Isso é importante. O que é Geena? Vem de uma palavra hebraica, Ge, Ben, Inon. Onde você ouviu a palavra Inon hoje? Em Jeremias. A palavra Geena é Ge, Ben, Inon, que significa literalmente vale do filho de Inon. O que isso é importante? Esse vale, que ficava ao sul de Jerusalém, tornou-se conhecido por uma prática nefasta de dois reis, Acás e Manassés. O que eles faziam nesse lugar? Eles queimavam as crianças em sacrifício a Moloque. Moloque, meus irmãos, era representado por um ídolo grande, oco, de bronze, de braços estendidos, e que eles colocavam no fogo até aquilo ficar incandescente e começar a pegar fogo. E o que eles faziam? Eles pegavam as criancinhas e colocavam ali. Eu vou dar uma imagem para você mais literal possível. Você gosta de comer aqueles hambúrguer podrão? Já viu aquela chapa quente ali pegando fogo? Agora imagina colocar uma criança viva ali em cima. É isso que eles faziam. E quem fazia isso? Os ímpios? Não. O povo de Deus abandonou o verdadeiro culto para fazer isso. E aí nós vimos lá em Jeremias, Deus mandando Jeremias pregar contra aquele vale. E aí veio um rei piedoso, que era neto de Manassés, chamado Josias. E o que ele fez? Ele matou pessoas que eram ímpias, falsos mestres, falsos profetas, falsos adoradores de Deus naquele lugar, e profanou aquele lugar. O que aquele lugar virou? Um lixão. Um lixão em que se botava fogo no lixo, e que aquele fogo era alimentado todo dia com o lixo que tinha ali. O que mais que tinha ali? Além do fogo que não parava de queimar, vermes. Somado esse lugar com Isaías 66, 24, que diz: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Juntando esse lugar com essa fala de Isaías, aquele lugar simbolizava para os judeus o inferno, aquilo que vai ser o inferno. É uma descrição simbólica do que vai ser o inferno. Então Jesus usou essa simbologia para falar do inferno. Mas o que se pode deduzir dessa simbologia em relação ao inferno? Em primeiro lugar, é um lugar real. Jesus não cita um lugar que não existe.
ele cita um lugar literal para ensinar sobre um lugar literal que é o inferno. Então, mesmo que ele fale em símbolos e profeticamente, o inferno é um lugar literal, é um lugar real. Assim como o novo céu e nova terra é um lugar real, onde nós vamos habitar com Jesus, o antônimo, que é o inferno, é um lugar literal, onde os ímpios vão habitar para todo sempre. E meus irmãos, eu e você, a gente tem que tomar cuidado com as vãs filosofias cristãs dos nossos dias que dizem: o inferno não existe, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mentira! O inferno é o lugar da manifestação da ira de Deus. Existe e é um lugar para onde os ímpios vão. O que acontece nesse lugar? Em primeiro lugar, o corpo sofre. Jesus disse em Mateus 10, 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. Então o inferno é um lugar do sofrimento no corpo. Pastor, mas e as pessoas que já morreram, elas estão no inferno? Sim, na sua alma. Mas um dia elas estarão de corpo e alma. A Bíblia diz que hoje o céu e hoje o inferno são realidades temporárias até a ressurreição geral. Daniel 12:2 diz: muitos que dormem do pó da terra, muitos aqui no sentido de inumerável multidão, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então hoje o ímpio morre e já está no inferno com a sua alma. Nós vamos ver o sofrimento na alma, mas ele está esperando o seu corpo para sofrer no corpo para todo sempre. E aí veja que esse sofrimento é algo tão tenebroso que é comparado a alguém queimando vivo. Eu espero que você nunca veja alguém queimando vivo, mas é algo horrível. O cheiro, os gritos, o sofrimento, a pele rasgando, explodindo. Já viu pururucá leitão? Bolhas, explosões da pele, rompimento. Agora imagina pessoas assim. Sofrimento horrível no corpo. O inferno também será um lugar de sofrimento na alma. A imagem do verme traz a ideia de um sofrimento interno. Os vermes, na decomposição, eles comem o ser humano de dentro para fora, não é assim? É interessante que tem até um peixe parasita chamado candiru. Já ouviu falar do candiru? Candiru aquil, lá na Amazônia, que ele entra pela uretra das pessoas e come elas de dentro para fora. Elas morrem de dentro para fora, comidas vivas, num tremendo sofrimento. Jesus está fazendo essa imagem aqui para você entender o sofrimento na alma no inferno. Que tipo de sofrimento? Aquele sofrimento da consciência que jamais pode ser aplacada e adormecida. Você já fez alguma coisa que você nunca esqueceu que você fez? E aquilo ficou marcado, e você lembra, e lembra com vergonha, e se pudesse você voltava no tempo e apagava? Agora imagina não ter como aplacar isso. Os ímpios, queridos irmãos, por que os ímpios afundam em drogas, bebidas, festas, sexo, prazeres, e tudo deles é sexto? Porque eles querem esquecer seus pecados. Eles querem dormir bêbados, dopados, para poder a consciência não ficar batendo. Agora imagina a eternidade, isso fica martelando, e você não ter como aplacar isso. Quarta coisa que a gente aprende sobre o inferno: ele é uma punição que jamais acaba. O fogo que não acaba e o verme que não morre dá a ideia de eternidade. Lembra da sarça ardente que não se consumia? Dava a ideia de quê? Eternidade.
Só que é uma glória que não acaba. Agora é uma ira que não acaba. E meus irmãos, tem muitos segmentos cristãos que dizem o seguinte: o inferno não é eterno, Deus não vai deixar pessoas sofrendo para sempre. Abra aí comigo agora, você, todo mundo, Mateus 25:46. Além das figuras bíblicas de falar que a punição é pelos séculos dos séculos, como em Apocalipse, vários lugares de Apocalipse diz que a punição é pelos séculos dos séculos. Mateus 25:46 diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que Jesus compara castigo e vida, vida eterna, morte eterna, céu e inferno. O adjetivo eterno é usado para os dois. Se Jesus está comparando uma coisa com a outra, significa o quê? A duração do céu e a duração do inferno tem que ser o quê? A mesma, senão a comparação não faz sentido. Então o que ele está dizendo é: olha, a ira eterna de Deus, o inferno, a punição eterna é realmente eterna, e o céu não vai acabar, é realmente eterno. Então, querido irmão, o inferno é a ira eterna de Deus sobre pecadores que nunca vai acabar. E aí você ouve pessoas falando assim: eu não quero ir para lá, o que eu faço para comprar um lugarzinho no céu? É o jovem rico daqui a pouco que nós vamos ver. Olha, eu sou muito bom, eu não mereço ir para o inferno. Errado. Só tem uma única maneira de ficar livre do inferno nessa vida. Chama-se Jesus Cristo. Primeiro, o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele cumpriu toda a lei de Deus para te dar vida eterna. Toda a lei, perfeitamente. Jesus foi radical contra o pecado de toda maneira que ele ensinou aqui. Segundo lugar, Jesus foi para a cruz. E o que é a cruz? A punição do inferno sobre Jesus. O inferno de quem? Daqueles que creem nele. Então a primeira coisa para a gente ficar livre do inferno é o que Jesus fez. A segunda coisa é a gente acreditar nesse Jesus que desceu do céu, que é homem, mas é Deus, que viveu vida perfeita, que morreu, que ressuscitou, que foi elevado aos céus e vai voltar. E acreditar que Ele fez isso por nós, e abraçar isso com todo o nosso ser. Mas basta só crer? A fé é acompanhada pelas obras. As obras mostram que a gente crê. E quais são as obras que a gente viu aqui hoje? Matar o pecado. Então, para você ficar livre do inferno, você tem que crer em Jesus, e todos os dias da sua vida lutar com todo o seu ser contra o seu pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo e demonstre que você creu em Jesus, matando o seu pecado. Como viver esse texto? Qual a necessidade de ser radical contra o pecado? A necessidade é entrar na vida. Então, metaforicamente falando, é melhor a gente abandonar o pecado, sermos coxos, mutilados, numa atitude que beneficia a nossa alma, a nossa vida, do que termos tudo o que nós somos e sermos lançados no inferno. O que Jesus está ensinando aqui é, mais uma vez, o que é ser discípulo. Ser discípulo é perder para ganhar.
Então é muito melhor você chegar no céu, entre aspas, mutilado, porque essas cicatrizes vão ser cicatrizes de honra, marcas de Jesus na nossa vida. A pergunta é: você tem as cicatrizes de honra no seu corpo? Você está mutilando o seu pecado? Segunda aplicação: qual o perigo de não agir assim? O resultado é que, se você não quer morrer para você, você vai morrer para sempre. Lembra de Sansão e Dalila? Se você continuar com Dalila, alimentando ela no seu seio, ou seja, o seu pecado, se ele lhe governar, se ele for tão querido que você não consiga deixá-lo, abrir mão dele por Jesus e para a vida eterna, você vai ser arruinado por ele. Se você desejar manter as suas duas mãos, os seus dois olhos, os seus dois pés, você vai ser lançado com eles no inferno. O Salvador está aqui lembrando para a gente: existe um grande perigo para todos nós, o perigo de ir habitar onde o fogo não acaba e o bicho não morre. Querido irmão, Jesus não estava falando isso para os fariseus, Jesus estava falando isso para os apóstolos. Isso era um alerta para os discípulos. Então isso é uma pregação para quem? Para a igreja. A igreja precisa ouvir isso, porque infelizmente há muitos falsos crentes na bobagem. Que? Estou aqui dentro, eu creio. Olha, como que crê se não mata o pecado? Como que crê se não obedece? Como que crê se não quer perder olho, mão e pé? Em terceiro lugar, o reino de Deus é um reino de santidade. Aqueles que vivem na prática do pecado jamais vão entrar nele. Nós lemos lá em Apocalipse: aos adúlteros, aos blasfemos, aos feiticeiros, aos mentirosos, ou seja, aqueles que praticam o pecado, jamais entrarão nele. Por isso, tudo que constitui tropeço no caminho da sua santidade, remova. Qualquer sacrifício é insignificante em comparação ao supremo valor de ter Jesus Cristo e entrar na vida eterna. William Barclay diz assim: você precisa extirpar algum hábito, abandonar algum prazer, renunciar a alguma amizade, separar-se de algo que tornou a sua própria vida? Faça isso, porque Paulo disse: matem a natureza carnal de vocês. Querido, tudo que impedir você de entrar no céu, deixa para trás. O autor de Hebreus diz: para correr melhor a carreira cristã, a gente tem que se despir do pecado. Os gregos corriam pelados para não ter peso, tiravam toda a roupa. E aí o autor de Hebreus fala: para você correr para o céu, tire toda a roupa do pecado. Quarta aplicação: Jesus falou de coisas queridas para nós, não importando o quanto custe essas coisas, nada vale a sua alma. Parece severo de Jesus, né? Parece cruel de Jesus. Abandone essas coisas. De jeito nenhum. E aquecer a essa regra, confirmar essa regra na nossa vida, é absolutamente necessário, porque negligenciar é um caminho certo para o inferno. Cuidado com os sentidos físicos, que são canais para as nossas tentações nos assaltar. Cuidado. Olha, eu vou te dizer,
É chato você assistir um filme com o controle na mão para você pular alguma cena de sexo, alguma coisa. É chato. Mas é melhor que você faça assim, do que você ver, do que você gostar daquilo. É chato você às vezes ter que deixar de frequentar alguns lugares, entre aspas, chato, viu gente? Mas é melhor que a gente deixe o boteco do Manel do que ir para o inferno. Então, querido, vigie a cada instante os seus sentidos e aquilo que você faz. Seja rapidamente alguém duro com o seu pecado. Quinta aplicação: resolva, pela graça de Deus, usar essa exortação de Jesus como um conselho de um médico que é sábio e que vai falar assim: você precisa cortar sua perna para você viver. Por mais que alguma pessoa possa te ridicularizar, por mais que alguém possa te falar assim: você é um louco, um radical, não incorra no perigo de ir para o inferno. Faça como Jó. Jó 31:1, sabe o que está escrito? Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois fixaria eu numa donzela? Faça como ele, ou seja, reduza o seu corpo à escravidão, para você não ser desqualificado diante de Deus. Sexta aplicação: você percebeu o horror do pecado e do inferno? Imagine sofrer como queimadura e como um verme que come a gente de dentro para fora. Você já imaginou isso? Isso é real. Nós precisamos inculcar isso na cabeça das nossas crianças. Nós precisamos inculcar isso na cabeça das pessoas. Nós precisamos inculcar isso na cabeça de quem a gente está evangelizando. E não se envergonhe de falar desse assunto. Fale sem hesitação, fale com ousadia. Por quê? Nunca é o suficiente o que nós falamos de Cristo, mas nós estamos falhando muito em falar do inferno. Estamos falando muito menos do inferno do que deveríamos. E meus irmãos, a gente precisa de ter atitude em relação a isso, como os puritanos tiveram no passado. Existe um homem, Jonathan Edwards, que ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, falando sobre o inferno. E ele não pregou como eu aqui, com essa luz, né? Pregou assim de maneira espontânea, movimentando. Não, o homem à luz de velas, lendo um sermão. Qual a atitude das pessoas que estavam lá? Eles garravam nas pilastras, com medo de ir para o inferno. Hoje as pessoas ouvem sobre o inferno como se eu estivesse falando do resultado da Fórmula 1, quem ganhou. Cuidado com isso. E sétimo e último lugar, o inferno tem um combustível que jamais acaba: o corpo e a alma humana. E por mais que hoje os ímpios acreditem que estejam bem com seus corpos e as suas almas entregues ao pecado, um dia o pecado os picará como uma cobra e os matará. Lembra daquele americano maluco que tinha uma cobra dentro de casa e ela matou ele? É isso. A ira de Deus sobre uma consciência culpada e contaminada é um fogo que jamais vai acabar. A ira de Deus sobre um corpo que vai ser revestido para morrer para sempre jamais vai acabar. E no inferno não existe operação do Espírito para trazer consolo e conforto.
no inferno, nem os méritos de Jesus podem tirar uma pessoa de lá. Tendo isso em vista, não espere até amanhã para arrepender. Você está em cima de uma névoa, muito fininha, que é a sua vida, e ela pode se romper a qualquer momento. Só que a eternidade não deixa de ter fim. Não brinque com isso. O amanhã pode ser tarde demais. Você brincaria de pega-pega com um tubarão branco? Não, né? E você acha que você pode brincar com o pecado? Que Deus dê graça para a gente ser radical em relação a Ele. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça de Deus. Senhor, ser propício a nós pecadores nesse momento. Cada um de per si possa se sondar agora e ver quais são os pecados queridos da alma, quais são as coisas preciosas que não estão sendo amputadas. E eu te imploro que o Senhor nos dê a graça de todos nós sermos radicais com o nosso pecado. Comece comigo, me ajude a ser radical em relação ao pecado. Aonde vou, o que faço, o que penso, o que vejo. Esse sermão é para mim em primeiro lugar, e é também para os meus irmãos, como foi para os apóstolos. Eles aprenderam essa lição, mas havia um ali que não aprendeu. Judas estava no corpo dos apóstolos, andou com Jesus até os momentos finais e jamais foi radical com o seu pecado. Tenha misericórdia para que nós não sejamos como ele, homens e mulheres vendidos aos nossos pecados, homens e mulheres que nutrem o pecado em vez de matá-lo, homens e mulheres que se enganam, sendo intolerantes em relação aos outros e complacentes em relação a si mesmos. Nos ajude a sermos radicais com o nosso pecado, nos ajude a, como Paulo disse, a esmurrar, claro, não literalmente, ó Deus, o nosso corpo, para não sermos desqualificados diante do Senhor. Nos ajude, pelo poder do Teu Espírito Santo, a deixar o pecado para trás. E Deus, que a palavra do Senhor lida e pregada, que a palavra do Senhor meditada na nossa casa, que os sacramentos ministrados corretamente na igreja, que a oração comunitária e também nos nossos lares seja o combustível do Espírito Santo para erradicar o pecado na nossa vida. Eu sei que nessa vida nós não seremos perfeitos. Jesus não estava pregando perfeição, mas Jesus estava pregando em sermos radicais contra o nosso próprio pecado. Nos ajude, e nos ajude a ajudar irmãos em relação aos pecados deles. Nos ajude a não fazer pessoas tropeçarem, dando maus conselhos, maus exemplos. Nos ajude a não sermos deliberados, ó Deus, em fazer o mal que levará outros ao pecado. Nos dê a Tua graça, e que esse sermão tão grave marque o nosso coração para sempre, e nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. É melhor entrarmos na vida, no reino, na eternidade, no novo céu e nova terra com Jesus, mutilados,
faltando pedaços do nosso eu, do que todo o nosso ser lançado naquela ira eterna que nós merecemos. E por isso eu te agradeço por Jesus. Jesus levou o meu pecado, Jesus levou o pecado do teu povo, Jesus sofreu esse inferno por nós. O teu filho sofreu a dor do fogo que não apaga, do verme que não morre. Ah, bendito esse Jesus, maravilhoso esse teu filho. Nos dê a graça de vê-lo sem o véu e poder agradecer pessoalmente o que ele fez por nós. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o bendito Pai, e a eterna consolação do Espírito sejam com os eleitos, aqueles que são radicais contra o pecado, hoje e para sempre. Amém.